especial a todo mundo da eleição. E a eleição também, por outro lado, foi um aprendizado para a gente em relação a aprimorar o protocolo que a FAPER tem com a EPAG. Porque poucos sabem, ou talvez a maioria não saiba pelo menos, e eu confesso a vocês que aprendi isso nessa eleição, todo o processo eleitoral da EPAG está referendado pela Constituição Estadual, por uma lei estadual específica, não para a EPAG, mas para as empresas que têm que eleger funcionários. Aí nós temos o protocolo e temos as normas eleitorais. E a gente viu que, apesar de toda essa formalidade que existe, a gente tem algumas coisas a aprimorar, sobretudo no aspecto protocolar, onde nós particularmente julgamos muito importante ficar mais claro para todos o que é a atribuição da FAPER e o que é a atribuição da diretoria da EPAG no processo eleitoral. E são coisas relativamente simples da gente resolver e tenho certeza que a diretoria da EPAG não vai se opor em relação a isso. Um outro aspecto que eu queria, agora eu passo para falar da diretoria atual, que para a gente também foi uma agradável surpresa. Eu confesso a vocês que, como coordenador geral da FAPER, já tinha manifestado isso para as associações na nossa última Assembleia Regional. A gente estava temeroso de não ter uma nova diretoria da FAPER e, felizmente, para surpresa minha e de alguns, dois grupos começaram a se movimentar para fazer chapa para a diretoria. Esses grupos tiveram a feliz iniciativa de se organizarem e chegaram a um consenso de nomes e a gente conseguiu formar uma chapa que talvez vocês já conheçam todos, mas eu faço questão de citar. Então eu continuo como coordenador geral, pelo menos por enquanto. O Álvaro Simo é o coordenador de políticas institucionais. Levanta aí. Todo mundo já te conhece. Muitos não te conhecem. A Beth é a nossa coordenadora de secretaria. A Lúcia é a nossa coordenadora de comunicação. A Janaína é a suplente de comunicação. O Léo é o coordenador de integração e lazer. O seu suplente é o Paulo, que não está aqui porque está numa reunião dos programas da EPAG, né? Nas UGTs. A coordenação de tesouraria é o Sérgio Lima, está lá atrás. O suplente é o Lior. E no Conselho Fiscal, além da Jane e do Zafari, que permaneceram do Conselho Fiscal anterior, porque a substituição foi de 2/3 dos membros, entraram o Adjair, não está aí, o Adjair eu tinha dito também que estaria viajando hoje, o Alexandre, está lá, e a Mara Cristina do Ciran. A Mara está aí atestado médico. Então, como eu estava dizendo, foi uma feliz surpresa e eu acho que desta vez nós teremos operacionalmente um problema menor para a FAPER, porque as pessoas estão mais distribuídas entre as gerências e isso, do ponto de vista operacional, às vezes facilita algumas atividades. Eu vou, basicamente, em termos de objetivos da diretoria, só repassar aquilo que a gente já falou na campanha eleitoral. A atual diretoria centrou seus objetivos em 4 eixos de trabalho. O eixo 1 está centrado fundamentalmente em aprimorar o processo organizativo do sistema associações FAPER, que é um aspecto que a gente, hoje de manhã, a gente teve uma assembleia, a gente avaliou muito isso, que é uma coisa muito importante para o processo de organização dos funcionários. O nosso eixo 2 está relacionado com o que a gente está chamando da formação ou da consolidação de um conselho entre as estruturas representativas da FAPER. Aí se agrega essas duas estruturas, as associações e a FAPER, o diretor e o conselheiro eleito. A gente já tem conversado também com o João e com a Neiva a respeito disso, então já colocaram também como projeto de ação deles esse aprimoramento de relações, que é uma coisa que historicamente acontece, mas a gente também, ao longo do tempo, sempre observa que essas coisas podem ser aprimoradas, né?
Então, essa ideia de construir um colegiado das entidades de organização, de representação dos trabalhadores da EPAG, e isso, num outro momento, também certamente envolverá os sindicatos, onde em algumas questões específicas a gente sabe que tem pautas que são coincidentes com as pautas do sindicato, e quando for o caso, certamente eles vão ser procurados. O eixo número 3 está relacionado com uma continuidade das ações da FAPER no âmbito estadual, na articulação com as entidades representativas dos agricultores, a participação da FAPER em conselho, a nossa articulação com a Assembleia Legislativa, que normalmente prestigia a FAPER, sobretudo no dia do extensionista, no dia 6 de dezembro, em geral a gente é chamado para se manifestar lá. E o eixo número 4 está relacionado com a articulação da FAPER com a FASER. Muitas associações, é comum a gente escutar isso nas nossas Assembleias Gerais, perguntam por que a gente tem articulação com a FASER, e eu confesso a vocês que também foi um aprendizado para mim a importância da pauta da FASER em âmbito nacional para instituições públicas como a EPAG. O exemplo mais recente é a criação da ANATER, que ainda que não tenha a participação da gente como a gente gostaria, das organizações dos trabalhadores, é um avanço em termos de política pública para a agricultura familiar, a criação da ANATER. E neste caso especificamente, inclusive, houve uma estreita articulação com a própria Asbraer. Então, com o MDA, então a gente considera que a FASER é um importante interlocutor da FAPER no sentido de alavancar políticas públicas para a agricultura familiar. Então, esses são os eixos de ação que a gente tratou hoje de manhã e durante a nossa campanha. E eu cometi indelicadeza aqui. Não cometi, desculpa. E finalmente eu queria concluir dizendo que, com base nisso que eu disse, a gente tem um protocolo aqui que a FAPER normalmente assina com o diretor e com o conselheiro eleito. A Neiva já tem posse desse material e a gente gostaria de aproveitar essa oportunidade à frente de vocês todos aqui, de assinar o protocolo daqui a pouco, na hora que for mais oportuno, para realmente referendar essa ideia de todos nós de atuar conjuntamente em prol das coisas que a gente acha que formam a agenda dos funcionários da EPAG. E também não poderia deixar de agradecer todo o apoio que a EPAG deu para o processo eleitoral que nós tivemos. O Zafari normalmente não gosta de fazer uso da palavra e não sei se vai querer falar, mas ele reconhece isso na condição de coordenador da comissão eleitoral. Isso facilitou muito nas nossas atividades eleitorais, em termos de divulgar as atividades e tudo mais. Então, de certa maneira, não é mérito apenas da FAPER, da comissão eleitoral. Certamente, a gente tem um processo eleitoral tão qualificado e por isso que eu acho que a EPAG também vai responder positivamente às propostas que a gente está fazendo de aprimorar o processo. E para concluir, eu queria agradecer muito a participação de todos aqui. A gente fez questão de pedir ao presidente que fizesse um evento presencial para prestigiar as pessoas que estão entrando, não tanto a FAPER, mas especialmente os diretores eleitos. Eu me lembro claramente que eu estive aqui na última posse, onde todos tiveram a oportunidade de se manifestar, os funcionários puderam acompanhar isso, e eu acho que isso valoriza o processo democrático que a EPAG está exercitando ao longo dos últimos anos. Embora a gente seja uma exceção, ainda, né, em relação a outras instituições do Estado, a gente já foi procurado pela SIDASC para conversar a respeito desse tema, que eu acho que, ao contrário do que às vezes a gente escuta de alguns, eu acho que esse processo de participação dos funcionários, não apenas na escolha dos diretores, dos conselheiros, mas no processo do dia a dia da empresa, não só nos valoriza como funcionários, como qualifica a EPAG como uma empresa que tem que cumprir uma missão que é de um nível de complexidade bastante grande. Então, eu queria dizer que eu fico muito feliz por vocês estarem aqui.
e eu acho que temos muitas coisas para fazer, conversamos muito sobre elas hoje de manhã, e vocês podem ter certeza que tanto a FATER quanto os diretores e conselheiros que vão falar posteriormente estão plenamente conscientes das dificuldades, sem muitas ilusões em relação às nossas possibilidades, mas a gente pretende trabalhar muito nos próximos 2 anos para qualificar ainda mais a participação dos funcionários e ampliar o reconhecimento público que a EPAG tem perante a sociedade catarinense. Muito obrigado. Dando sequência à solenidade, nós vamos chamar, que temos o prazer de chamar, o João Armando Neves dos Santos, lá de São João do Sul, que é o conselheiro titular. Uma salva de palmas. Bom, dá para escutar, né? Cadê o DJ? Ouvidor. Nós temos o prazer também de registrar a presença de Vladimir Gassoni, que é o presidente do SEAG. Vladimir, bem-vindo. Presidente do Sindasp, coordenação. Presidente do SIDASP está presente? Coordenação? Por favor. Quem? Maestro também. Os nomes não foram dados. Ok? Neiva Dallavec é mãe de 3 filhos, profissional e cidadã comprometida com a construção de um mundo mais humano e fraterno, é extensionista social da EPAG, no escritório municipal de Ponte Serrada. Ingressou na EPAG, na Caresc, em 22 de agosto de 85, iniciou os trabalhos de extensão rural em Palmitos, em 27 de janeiro de 86, com Juventude Rural. No ano de 1993, por vontade própria, foi transferida para Passos Maia, onde permaneceu até dezembro de 2000. Em 28 de janeiro de 2001, assumiu os trabalhos no escritório municipal de EPAG de Ponte Serrada. A trajetória profissional sempre esteve fundamentada na defesa de uma agricultura humanizada, sustentável, diversificada e organizada, com atividades e trabalhos voltados para esses objetivos. Em parceria com universidades, ONGs, sociedade civil e entidades, desenvolveram um dos primeiros trabalhos de planejamento estratégico participativo de desenvolvimento local sustentável em Santa Catarina, no município de Passos Maia, o qual foi reconhecido nacionalmente. Faz parte do colegiado da coordenação executiva e do eixo temático Mulher e Extensionista Social, a assumir e exercer o cargo de secretário municipal de Agricultura por 6 anos no município de Passos Maia. Como funcionária, participou ativamente da fundação do Sindasp, porque entende que a organização é uma luta em defesa dos direitos, deve começar dentro da casa. Defende, colabora e participou da construção do plano de cargos e salários, por entender tratar-se de um instrumento de valorização e crescimento profissional. Atualmente compõe o comitê o GT1, representando os escritórios municipais, eleita pelos colegas funcionários da região
de Xanxerê. Nós passamos a palavra, então, à nova diretora dos funcionários, eleita democraticamente, Neiva Nalavec. Muito boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o Luiz Resma, presidente da EPAG, o Tabajara, que é coordenador da FAPER, o atual diretor, Piazeira, os colegas de chapa, Moreira. Levanta a mão. O João Armando e a Mariazinha. Quero cumprimentar todos os representantes dos sindicatos que estão aqui, né, prestigiando esse evento, os representantes das associações e, de forma muito especial e carinhosa, a Elvina, que é presidente da nossa Associação de Funcionários da região de Xanxerê, região a qual eu pertenço e pretendo continuar pertencendo à nossa FETS, que a gente construiu com tanto carinho e zelo, né, Elvina? Quero cumprimentar meu colega Cleves. Levanta, Cleves. Nosso auxiliar administrativo, que está aqui. Eu estou muito orgulhosa de você estar aqui, tá, Cleves? As minhas 3 filhas, a Betânia, a Gabriela e a Luísa, fizeram questão de estar aqui. Elas estão me entregando aqui por 2 anos, né? Que elas vão ter também o papel delas de ficar nesse tempo aí, né? Longe da mãe. E todos os funcionários e funcionárias, colegas, queridos que estão aqui nesse dia. Inicialmente, a gente quer agradecer a confiança que foi depositada em nosso grupo Repensar a EPAG e em nossas propostas. Queremos agradecer à FAPER e à EPAG por mais uma vez garantir a realização da eleição para a escolha dos representantes dos funcionários da diretoria e no Conselho de Administração. Agradecer também à Comissão Eleitoral e, em especial, a pessoa do Gilmar Zafari, que de forma exemplar conduziu o processo eleitoral. A gente tem um carinho muito grande por você, tá, Zafari? E eu faço questão aqui de falar que eu e o Zafari, essa eleição trouxe um grande presente para a gente, que foi essa amizade, que acima da coordenação da campanha, nós nos tornamos amigos, assim, e essa amizade, eu tenho certeza, Zafari, que a garçonete da Santa Ceia, o padeiro que fez o pão da Santa Ceia, se firmou uma amizade por muito tempo. Você pode ter certeza disso. Hoje é um dia, apesar de alguns acharem que não, muito importante. Pois os funcionários da EPAG, muito mais do que votarem em colegas, votaram em uma proposta, que é repensar a EPAG. Apesar de uma corrente dizer que não há o que repensar na EPAG, os funcionários disseram que sim. Estamos aqui com toda a nossa bagagem de extensionista, que aprendeu junto com os agricultores familiares e quem trabalha com os pescadores artesanais, a olhar as coisas como elas realmente estão e propor, diante de qualquer dificuldade ou adversidade, um caminho, uma alternativa, uma possibilidade. Nosso grupo trouxe um questionamento. Por que repensar a EPAG? E como nós falamos muito nas webconferências, quando buscamos o significado da palavra repensar, significa pensar maduramente. A EPAG, ao longo de sua existência, abriu muitas trincheiras, andou por muitos caminhos e ultrapassou muitas barreiras. Construiu um nome sólido, de referência internacional e de muita credibilidade. Tem uma missão a cumprir, um nome a zelar, um público de trabalho definido para fazer chegar a informação, o conhecimento, a cidadania, a inclusão econômica e social, que são os agricultores familiares, os pescadores artesanais e suas organizações. Ao longo do tempo, instituiu programas, projetos e executou ações de pesquisa,
assistência técnica e extensão rural. E com a nossa grande, encorajada e valorosa força de trabalho, fez acontecer. Com erros e acertos, a nossa empresa se fez referência. Elevou o setor agropecuário do estado de Santa Catarina ao patamar em que se encontra hoje, graças ao seu corpo técnico e multidisciplinar. E isso merece um olhar mais atencioso, carinhoso e afetuoso. E é exatamente aqui que entra o exercício de repensar a EPAG. Somos uma empresa com uma força de trabalho altamente capaz, multidisciplinar, de diversidade profissional, cultural, social e econômica. Somos semelhantes ao nosso público de trabalho e aos recursos naturais sobre os quais temos ação. Mas ao longo da nossa história, externamente, fomos excelentes, proativos, promotores de mudanças qualitativas e quantitativas. Doamos nosso melhor para fazer acontecer e ser referência. E somos referência. Hoje a EPAG precisa voltar o seu olhar internamente e repensar maduramente. Se somos tudo isso, se temos uma empresa que orgulha o setor agropecuário brasileiro, que tem como valor maior o tripé da pesquisa, assistência técnica e extensão rural, bem como um trabalho voltado para a sustentabilidade que busca o equilíbrio nas mais diversas dimensões, porque como profissionais e servidores dessa mesma empresa, estamos tão desesperançados, desmotivados e aflitos com relação a esta empresa que dedicamos o melhor de nós. Será que construímos internamente as mesmas pontes que construímos externamente? Baseados nisso, viemos propor um repensar a EPAG, um pensar maduramente e internamente. Nossas propostas de trabalho estão fundamentadas na participação, envolvimento e comprometimento, tanto da direção quanto dos funcionários, porque todos temos que estar dispostos a sair da zona de conforto e construir a empresa que a gente quer através da participação nas associações, nos seminários que serão propostos nas UGTs e nos demais momentos que serão propostos. Não serão reuniões para marcar outras reuniões, mas momentos de proposição e encaminhamentos para fortalecer a nossa empresa. De nada adianta um grupo defender a ideia de que tudo está bem e outro dizer que as coisas não estão bem assim. O que precisamos buscar é o ponto de equilíbrio. E isso só é possível quando as partes dialogam para encontrar um denominador comum. E a nossa gestão está disposta a ser e fazer a interlocução entre as partes, no sentido de fortalecer ainda mais as relações humanas, profissionais e institucionais. Queremos corresponder ao desejo dos funcionários que expressivamente participaram do processo eleitoral e elegeram nossas propostas como alternativa de participação dos funcionários na gestão da empresa. Queremos compor colegiados de discussão envolvendo as associações através da FAPER e sindicatos para subsidiar a nossa diretoria. Queremos uma gestão pautada no profissional e no institucional, sem personalismos e tratamentos diferenciados. Não queremos regalias e nem retaliações. Queremos, sim, construir uma relação de confiança e de compromisso com a direção e os funcionários da nossa empresa, para cumprir nossa missão, a missão da EPAG, com funcionários satisfeitos e valorizados. Queremos reforçar nosso comprometimento com as propostas e na sua execução, pois as mesmas foram referendadas pelo coletivo dos funcionários. Como diz Leonardo Boff em seu artigo Só um Deus nos poderá salvar, o filósofo Heidegger propõe que para deixar ver as coisas como elas são, devemos ser como um zelador de museu que tira poeira sobre os objetos para que se deixem ver.
Para isso, devemos remover o que encobre o habitual e o cotidiano da vida. Para isso, nos desafiamos a estar aqui. Queremos ser os zeladores dessa grande empresa para que tudo e todos possam ser vistos, admirados e valorizados. Queremos, como disse um funcionário no primeiro dia que estivemos aqui, para dar início à nossa campanha, o Oscar Moreira, a Mariazinha, o João, lembro que foi um momento assim, que nós ficamos emocionados, porque ele disse assim para nós: nós queremos que vocês sejam os jardineiros para regar o grande jardim da IPAGRE, que são os seus funcionários. Então, com isso, eu digo muito obrigado, de coração, em nome da Chapa 1, Repensar a IPAGRE, em meu nome, Nilo Dalla Vecchia, no nome do suplente, do conselheiro, que me botou para caminhar, o José Clóvis Moreira, o João Armando, grande colega também, que o conheci no processo eleitoral, né? E a Mariazinha, a suplente do João Armando. Muito obrigado, do fundo do nosso coração. De imediato, nós passamos a palavra